Vamos inaugurar uma nova rodada agora com o Fernando Cabeça. Muito bem. Bom, é só para dizer que a dificuldade dessa tese seria o princípio de que nenhuma lesão deixará de ser conhecida pelo Poder Judiciário, que é a indeclinabilidade da prestação jurisdicional. Está no artigo 5º, inciso 35. É cláusula pétrea, então teria que ter um plebiscito para rever, mas acho que a OAB vale trazer essa discussão, eu acho importante. Mas a pergunta que eu quero fazer é outra. A gente tem notado no Brasil um abuso na decretação das prisões preventivas. A gente tem mais, Nelson e presidente e demais debatedores, mais de 200 mil presos que não têm culpa formada, que não têm ainda prova plena produzida durante a instrução, estão presos. Alguns deles, inclusive, pela prática de crimes não violentos. Não preciso nem citar um caso notório, que aí todos já sabem. Então, eu pergunto, está no Código de Processo Penal que só pode ser decretada a prisão preventiva se os fatos forem contemporâneos. E a gente vê a decretação de prisão preventiva de fatos de 1 ano, 2 anos atrás. Está no Código de Processo Penal que tem que ser urgente, ou seja, que não pode ser uma antecipação da aplicação da pena. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal durante muito tempo corrigiu estes abusos, principalmente nos tempos da Lava Jato. Eu até exalto aqui, na época, a figura do ministro Gilmar Mendes, que uma vez eu cheguei ao seu gabinete, tinha lá uma revista, um periódico, com a manchete: Ministro Gilmar Mendes, o juiz de quem o Brasil discorda. E depois o Brasil deu razão a ele, verificando que havia de fato abusos. Só que agora, essa questão está dentro no âmbito da competência do Supremo Tribunal Federal. E as prisões para delatar estão sendo decretadas. A verdade é essa. Pergunta: a OAB já pensou na possibilidade de uma reforma que proíba a colaboração premiada de réu preso? O Supremo diz que não é a restrição da liberdade que importa, mas a restrição da liberdade de falar. Só que a prática demonstra que uma está ligada à outra. Não vamos tapar o sol com a peneira. Não seria uma maneira de consertar o risco de delações mentirosas, de delações feitas sob pressão e que acabam desmoralizando a justiça no futuro? Delação de réu preso. Qual a opinião se a comissão pretende estudar e se debater esse assunto? Muito boa pergunta. Isso não está na pauta da comissão, mas eu não vou deixar de falar que eu sou criminalista, né? As questões de direito material ou de direito, elas não estão tanto, não estarão em pauta, mas questões de processos estruturais mesmo. Mas eu já falei e volto aqui a falar que delação, chamada de corréu, lembra? Chamada de corréu, a gente falava esse nome antes. Que uma pessoa que delata em troca da delação é solta, a credibilidade desse testemunho ela tem que ser evidentemente relativizada, né, por uma questão que você que está me assistindo, que é leigo aí, vai entender também. Uma pessoa que presta um testemunho em troca da sua própria liberdade, o que ela pode falar? Qualquer coisa. Mas esteja preso e imagine-se preso, imagina aquilo que você poderia falar para ver sua liberdade de volta, né? Qualquer coisa. Então a gente tem que... A lei de delação premiada ela teve ajustes recentes para tentar mitigar um pouco essa questão das delações conseguidas numa barganha desigual, não é desigual, não é o benefício, né? A chamada de corréu, que é um pré-nome, o nome ancestral da delação premiada, se for olhar a jurisprudência lá antiga, capaz da nossa época, que os tribunais diziam: olha, o corréu que delata tendo próprio interesse no resultado do processo não deve ser considerado. Os tribunais falaram isso durante 30 anos. Exatamente. 30 anos. Isso é uma verdade que vem da vida. Não vem da lei, vem da vida. E a gente, a delação é importante, especialmente para crimes, né, de organização criminosa, isso é muito difícil, mas ela tem que ser usada ao mínimo, né, porque ela tem, né, esse vício de origem, né? A pessoa que presta um depoimento buscando um interesse, uma vantagem processual pessoal, naturalmente tem que ser vista com reservas. Nelson, o próprio Ministério Público, a nossa instituição, a minha até recentemente, o próprio Ministério Público acabou sendo exposto, porque não foram raras as denúncias de promotores que abusaram na colheita de delações de réu preso. Eu cito até um exemplo, que a Corregedoria Nacional do Ministério Público, do CNMP, abriu um processo por unanimidade contra o promotor do MP de São Paulo por ter falsificado provas e coagido testemunhas de delatores que estavam presos. Então, essa questão, se nós não temos ainda ambientação e maturidade
para trabalharmos com delação de réus presos, é melhor cortar o mal pela raiz, desculpe. Presidente, agora o outro tema trazido pelo Capês, que eu quero que você comente também, já na sua condição de criminalista aqui, e que é inclusive uma prova de que o Capês atravessou a rua, né? Virou um advogado criminalista agora também. Esse tanto de prisão preventiva em desacordo com o Código de Processo Penal. Você está trazendo seu atestado de advogado. Não, pode, explica. Me permite, presidente? Posso. A gente tem uma ideia de que o advogado, eu sempre respeitei o advogado. Fui um promotor duro, mas sempre respeitei o advogado. Porque quando um advogado atua, ele não defende só o cliente. Quando o advogado atua, ele defende o direito seu e de todos nós. De somente sermos privados da nossa liberdade, honra ou patrimônio, mediante obediência aos princípios do devido processo legal. Por isso que a OAB coloca que sem advogado não tem justiça, não está só o promotor falando para o juiz. Tem que ter antítese. Quis fazer esse registro, presidente. Agora eu vou fazer uma intervenção aqui, mas o Ministério Público defende a sociedade também. Esse negócio que não pede sempre a condenação, tá bom. Vai lá. Ele, pelo Ministério Público, fala quem sabe. Há um problema histórico no Brasil, que é o uso excessivo de prisões provisórias, né, prisões cautelares, e nesse ponto de vista o Supremo Tribunal Federal foi bastante ativo, né, estado de coisa inconstitucional, criou regras limitadoras. Infelizmente, não é, o Supremo Tribunal Federal, por força justamente dessa nova configuração, tem julgado menos essas questões. Uma perda de cidadania. O Supremo Tribunal Federal era muito proeminente nas questões de combater a prisão provisória. E em 2020, os juízes deixaram de ter a prisão preventiva como único remédio. Até lá, a gente tinha um problema, a gente tinha uma medida cautelar básica no processo, que era a prisão. Em 2020, o legislador entregou para o juiz uma série de medidas. Tornozeleira, limitação de final de semana, prisão domiciliar, 319. Tudo isso. 319, isso não existia até 2020, mas os juízes ainda não abraçaram as medidas substitutivas como principais. Você tem uma série de medidas anteriores à prisão que você deveria esgotar e deixar para usar a prisão cautelar. Prisão cautelar, prisão provisória, para que vocês entendam, é a prisão de alguém que não foi julgado nem condenado. Então, é algo bastante grave. Essas prisões acabam recaindo, especialmente sobre a população pobre, população periférica, sobre jovens que estão passando um tempo na prisão que não deveriam passar e estão na prisão submetidos à escolarização por organizações criminosas. Nós estamos gerando isso, nós estamos geminando isso. São jovens que estão presos, não precisavam estar presos, e ao estarem presos, eles estão ali submetidos, a gente sabe, à pressão de cooptação por facções.